Vamos então falar de nexo causal parte 2, mais conhecido como relação de causalidade. Vamos começar falando das causas preexistentes absolutamente independentes. Para a gente ter uma ideia, quem se lembra da primeira aula, nós estávamos falando das causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Falando das causas relativamente independentes e absolutamente independentes. Nós dizíamos que a pré-existente, como o próprio nome diz, existe antes da conduta do agente. Concomitante ocorre ao mesmo tempo da conduta do agente. Superveniente, posteriormente à conduta do agente. Quando eu falo em causa absolutamente independente, é aquela que por si só produz o resultado. Quando eu falo em causa que por si só não consegue produzir o resultado, é porque ela é uma causa relativamente independente. Então, feita essa revisãozinha pequena, vamos entrar aqui na pré-existente absolutamente independente. A causa pré-existente absolutamente independente é aquela que ocorreu anteriormente à conduta do agente e, por si só, foi capaz de produzir o resultado naturalístico posterior. Analisando o conceito, se observa que, como ela ocorreu anteriormente à conduta do agente, ela é pré-existente. E como, por si só, foi capaz de produzir o resultado naturalístico, ela é absolutamente, absolutamente independente, tá? Um exemplo aqui é o agente que desfecha um tiro de revólver em alguém que vem a falecer pouco depois, não em consequência dos ferimentos recebidos, mas porque ingerira veneno. A ingestão de veneno é uma causa pré-existente à conduta do agente que posteriormente o atirou. Como nós explicamos na parte 1 da teoria do nexo causal, a relação de causalidade, o laudo é que vai me dizer quem vai ser o responsável pelaquela morte. Se for o agente que atirou, a causa-morte foi o tiro, o agente que atirou será responsabilizado. Se foi o agente que ingeriu o veneno, que deu o veneno, vai ser o agente que deu o veneno. Logo, nesse nosso exemplo aqui, está claro que quem produziu o resultado morte foi o agente que deu o veneno para a vítima. Logo, ele vai ser responsabilizado pelo homicídio consumado e a vítima, no caso, morreu por conta da ingestão de veneno. E a pessoa que deu o tiro, se a tentativa foi uma tentativa de matar, né? Se ele tinha a intenção de matar, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Repetindo, porque o resultado morte foi atribuído segundo o exame de corpo de delito ao envenenamento. Se o exame necroscópico dissesse que a pessoa morreu em virtude do tiro, quem atirou responderia pelo homicídio consumado e quem envenenou responderia pela tentativa de homicídio pelo envenenamento. Concomitante absolutamente independente. É aquela que ocorre numa relação de simultaneidade com a conduta do agente. Ora, se ela é concomitante, ela vai ocorrer numa relação de simultaneidade, ao mesmo tempo, né? E, por si só, foi capaz de produzir o resultado naturalístico que ocorreu ao mesmo tempo da conduta do sujeito ativo. Quando eu digo que ela, por si só, foi capaz de produzir o resultado naturalístico, é que ela não dependeu de outra causa. Se ela não dependeu de outra causa, ela é absolutamente independente. Todas as causas que forem absolutamente independentes serão marcadas por essa expressão: por si só foi capaz de produzir o resultado. Quando ela não consegue por si só produzir o resultado, é porque ela é relativamente independente. Então vamos ver aqui o exemplo, né?
o agente fere alguém com o fim de provocar lesões no momento que este venha a falecer exclusivamente por força de um colapso cardíaco. Ora, senhores, vamos aqui contemporizar. A lesão corporal, em tese, não é capaz de provocar a morte do agente, principalmente se a lesão corporal for praticada de forma leve e em regiões não vitais do corpo. Agora, uma pessoa que é agredida com socos, com tapas, com chutes e sofre lesão corporal e por infelicidade, ao mesmo tempo dessas lesões corporais, ela vem a falecer em virtude do colapso cardíaco, evidentemente que a pessoa que praticou a lesão corporal não pode ser imputada pela morte do agente, porque o colapso cardíaco por si só deu causa ao resultado morte. Então, a pessoa, o agente, vai responder pelo resultado anterior, que foi a lesão, e o colapso cardíaco, que foi o causador da morte, é que vai ser o responsável pela morte do agente. Logo, colapso cardíaco é uma situação que não vai ser imputada a ninguém, evidentemente, tá? Então, temos aqui uma causa concomitante, uma lesão corporal, que ocorreu ao mesmo tempo do colapso cardíaco. Quem praticou a lesão foi responsabilizado pela lesão corporal e o colapso cardíaco foi o causador da morte. A pergunta é, professor Franklin, o agente que provocou as lesões responderia por lesão corporal seguida de morte? O que vocês acham? Sobre ele provocar justamente, não poderia? A indagação é, se ele soubesse que a pessoa, ao ser agredida, poderia desencadear um mal súbito no coração e ela via ter um ataque cardíaco, eu poderia responsabilizá-lo pela morte. E até tem um pouco de sentido, nós implicaríamos aí num reconhecimento de uma situação de risco que ele está assumindo. Contudo, lembrem-se que a lesão corporal seguida de morte é um crime pré-doloso, em que eu tenho o dolo no antecedente e a culpa no consequente, né? Na conduta posterior. Se ele não tem na conduta posterior nem dolo e nem culpa, porque vocês vão de convir comigo que se o exame comprova que a lesão corporal não era capaz de gerar aquele colapso cardíaco, ele não pode ser responsabilizado nem por culpa pelo colapso cardíaco. Então, nesse caso aqui, ele só vai responder pela lesão corporal, porque o resultado morte é absolutamente independente em relação à conduta do agente. Justamente por ele ser absolutamente independente, é que ele não tem ligação com a lesão corporal. Estamos vendo as causas absolutamente independentes. Superveniente, absolutamente independente. É a causa ocorrida posteriormente à conduta do agente e que com ela não possui relação de dependência alguma, porque por si só foi capaz de produzir o resultado. Chamo a atenção dos alunos para duas partes desse conceito. Primeira parte é que a causa ocorrida posteriormente. Se ela ocorreu posteriormente, ela é uma causa superveniente. A segunda parte, com ela não possui relação de dependência alguma, pois por si só foi capaz de produzir o resultado. Ora, se ela por si só foi capaz de produzir o resultado, eu não posso relacioná-la à causa anterior, logo ela é uma causa absolutamente independente. Vamos dar o exemplo. A, com o fim de lesionar, fere B com uma facada no braço. Ora, uma facada no braço, o braço não é uma região vital, uma pessoa que dá uma facada no braço não tem intenção de matar, tá? Muito bem. Que é socorrido em um táxi, que é levado ao pronto-socorro e colide com um trem, o que provoca a morte de B. A responde pela lesão. Então, o agente que lesionou
vai responder pela lesão corporal, porque o dolo dele, a intenção dele, a finalidade dele com aquela ação era lesionar. Quando o táxi sai com o paciente, para no trilho, o metrô ou o trem passa por cima do táxi e atropela aquele táxi e mata a vítima, o atropelamento pelo trem deu início a um novo curso causal absolutamente independente com a conduta do agente. Logo, o agente que deu a facada, ele não pode ser responsabilizado pela morte. A morte vai ser imputada ao motorista do trem. Aí você vai me dizer, mas professor Franklin, se ele não tivesse dado a facada, o cara não teria sido colocado no táxi, não teria sido levado para o pronto-socorro e no caminho não teria sido atropelado por um trem. Mas aí, gente, preste atenção, não é esse o raciocínio, que eu concordo. O raciocínio está correto, se ele não tivesse recebido a facada, ele não teria entrado no táxi. Todavia, o que vocês têm que raciocinar é o seguinte, é que a conduta do agente foi no sentido de lesionar. E na hora em que o táxi foi atropelado por um trem, se deu início a um novo curso de desdobramento causal. Quando eu tenho um novo curso de desdobramento causal que desvia totalmente a linha de desdobramento causal, inclusive desviando qualquer relação com a finalidade inicial da conduta do agente, eu não posso imputar o resultado final à conduta inicial que não deu causa ao resultado, já que o resultado, por si só, foi causado pelo trem em movimento. Então, a conduta aqui, nós vamos responsabilizar o motorista do trem pela morte e o agente que lesionou a vítima vai ser responsabilizado pela lesão corporal. Ok? Fácil, né? Beleza pura. Consequência, então, da causa superveniente absolutamente independente. Exclui a imputação do agente no homicídio, ele fica excluída a sua imputação no homicídio, pois o sinistro, por si só, produziu o resultado morte. Ora, a colisão do trem com o táxi, por si só, produziu o resultado morte. Numa situação normal, o táxi chegaria ao hospital, o paciente receberia pontos e ele não morreria. Logo, as lesões corporais anteriores, contudo, imputam-se a quem as praticou. Por quê? Porque eu tenho uma causa absolutamente independente, superveniente. O trem, quando bateu no táxi e matou o paciente, é uma causa posterior, absolutamente independente. Bom, o senhor ia perguntar? Pergunte. Quem ia perguntar? Ninguém vai perguntar? Sabem tudo, né? Professor, o caso que o senhor falou que o motorista do táxi estava em cima do trilho, ele veio bateu o resultado a Eu estou imaginando. O táxi poderia ter avançado em alta velocidade, o trem poderia ter atropelado. Qualquer exemplo serviria. Lembrem-se que quando vocês vão fazer prova da OAB de concurso, vocês não podem inserir no problema coisas que não existem no problema. Estou apenas supondo aqui. O fato é que o táxi foi atropelado pelo trem. Sim, e aí? Não, aí então, nesse caso, o senhor colocou... A senhora quer responsabilizar o taxista, mas o taxista morreu também. Bom, então... O senhor quer perguntar? Era um trem, inclusive, lá do Ceará, esse trem também. Um trem doce, né? Sim. Com relação a absolutamente independente da anterior, no caso, se o agente é sabedor que a vítima era portador de uma doença cardíaca grave, mesmo assim ele é sabedor, ele não é... Bom, aí a pergunta é, professor, se o agente sabe que o cara tem uma doença cardíaca grave e dá o susto com a intenção de que ele tenha um ataque cardíaco e morra,
Aí a intenção dele é de matar. Aí há um dolo direto, ou pelo menos eventual, porque está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Mas aqui no problema não diz que ele sabia. Por isso que eu te digo, tu não pode colocar no problema uma coisa que não está prevista no problema. Nesse caso não teria nexo. Sim, nesse caso não é isso. Se ele o que tu tens que ver é o seguinte: colapso cardíaco, ele era absolutamente dependente ou relativamente independente? Se o resultado se deu e era absolutamente independente, um colapso cardíaco que era absolutamente independente da conduta anterior. Quem provocou o colapso cardíaco responde pelo colapso cardíaco, a morte. E quem provocou as lesões responde pelas lesões. Mas o que ele está perguntando é além. Se o cara tinha consciência de que a pessoa tinha um colapso com um problema cardíaco e fez de propósito, é dolo. Se o cara não tinha consciência, mas age com negligência, imprudência e imperícia, nós vamos ver daqui a pouco a atitude do médico, por exemplo, no atendimento, ele pode responder por culpa. Por exemplo, se uma pessoa estiver tendo AVC e eu me omitir, eu posso ser, Nós já vamos falar sobre quando a omissão pode ser relevante para imputar a conduta do agente. Causas relativamente independentes. São relativamente independentes da conduta e somente têm a possibilidade de produzir o resultado se conjugadas com a conduta do agente. Atenção para as causas relativamente independentes. A causa relativamente independente, por si só, não tem condição de produzir o resultado. Tá? Só para dar um exemplo, um político, ele é uma causa relativamente independente. Porque o político, por si só, não tem condição de produzir o resultado, vencer a eleição. Ele precisa do voto do eleitor. Então, ele, por si só, não consegue produzir o resultado. Ele é uma causa relativamente independente. Né? Só para ilustrar a nossa aula aqui. Causas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. As causas relativamente independentes pré-existentes são aquelas que ocorreram antes da conduta. Se ela é pré-existente, ela é antes da conduta. É a conduta do infrator. E por si só, não foram capazes de produzir o resultado. Por quê? Dependem relativamente da outra causa. Chama a atenção duas partes desse conceito. Primeiro, aquela que ocorreu antes da conduta, pré-existente. E a segunda parte, ela por si só não tem condições de produzir resultado, porque ela depende relativamente da outra conduta. Vamos dar um exemplo? O A é hemofílico. Após uma discussão com B, que sabe da enfermidade, este corta o braço de A. Ora, um corte no braço de uma pessoa normal geralmente não produziria morte, mas o corte numa pessoa hemofílica que tem dificuldade de coagulação provavelmente vai gerar um sangramento até que a pessoa morra. E veja que no problema está claro, a gente sabe que ele é hemofílico, que sangra até morrer por conta da hemofilia. B, praticou homicídio doloso consumado. Homicídio doloso consumado. Vamos agora analisar o seguinte. Por que é homicídio doloso consumado? Porque ele tinha consciência do fato e vontade de produzir resultado. Qual a consciência do fato? Ele sabia que a vítima era hemofílica. Segundo, ele sabia que, dando corte no braço, mesmo não sendo uma região vital, ele produziria a morte. Agora vamos mudar um pouco a questão. E se, professor Franklin, ele não soubesse? Se ele não soubesse e desse a facada no braço e o agente viesse a morrer, aí sim, eu teria, preste atenção, eu teria uma lesão corporal seguida de morte. Por que, professor Franklin? Porque
eu teria o dolo no antecedente, a lesão, e a culpa no consequente. Toda vez que você dá uma facada numa pessoa, espero que vocês não deem nunca, mas você está assumindo o risco de que aquela pessoa venha a sangrar até morrer. Então, aqui sim eu tenho um crime préter doloso porque eu tenho uma causa relativamente independente. Se a causa fosse absolutamente independente, aí eu não poderia vincular o resultado morte ao agente, mas aqui eu posso, porque ela é relativamente independente. Causas concomitantes relativamente independentes. É aquela que ocorre ao mesmo tempo da conduta do agente. Ora, ela é concomitante, ela ocorre ao mesmo tempo. E de per si, para mudar um pouco, de per si, parece francês, mas não é. É por si só, de per si, não está apta para causar o dano, pois careceu de outra causa concomitante ao comportamento do autor para a produção do resultado. A causa relativamente independente carece de outra causa para a produção do resultado. Por isso que ela é relativamente independente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo. Em um assalto de banco, um sujeito sofre um infarto do miocárdio por consequência do susto que levou. Pergunta-se, os assaltantes não respondem nem por dolo e nem por culpa da morte? Vamos dividir a turma da seguinte forma. Os que acham que eles respondem por dolo é a letra A. Os que acham que ele responde por culpa é a letra B. E os que acham que ele não responde nem por dolo nem por culpa é a letra C. Vamos lá. Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem não acha nada? Eles não respondem por nada. Bom, senhores, nós estamos diante de uma causa relativamente independente. Raciocinem comigo. A morte do cliente do banco por colapso cardíaco só aconteceu porque ela dependeu do assalto. E muito embora os assaltantes não tenham dolo, quando eles entraram, o dolo deles era de assaltar. Eles vão responder pelo roubo. Eles não tinham dolo de matar. Beleza? Todavia, como é uma causa relativamente independente, eu vou me curvar à tese de que eles respondem pelo menos por culpa. Porque uma pessoa que entra no banco fortemente armado, tocando terror, assume o risco de produzir o resultado morte se eu tiver uma pessoa idosa, ou se eu tiver uma pessoa doente, ou uma pessoa com problemas cardíacos. Até porque eu vinculo as duas causas, porque elas são relativamente independentes e concomitantes. Superveniente, relativamente independente. Superveniente relativamente independente. É a causa sucedida após a conduta do agente. Logo, se ela é superveniente, ela só ocorre posteriormente à conduta do agente. E que com ela teve atrelamento relativo. Se ela é relativamente independente, o atrelamento é relativo. Posto que sozinha não seria satisfatória para gerar o efeito como ocorreu. Ela sozinha não tem condições satisfatórias de produzir o resultado sem a outra causa. Vamos lá. Foi uma discussão que nós tivemos na primeira parte desse nexo causal, dessa relação de causalidade. Eu dizia que uma pessoa que, ferida mortalmente pelo agente, é levado a um hospital e vem a falecer depois que o médico, por imperícia, deu causa a uma infecção nas lesões recebidas. Ainda que eu diga, mas professor,
o cidadão morreu de infecção hospitalar. Mas raciocinem bem, não houve um desmembramento da linha de desdobramento causal. A linha de desdobramento causal continua firme, direitinho. Logo, o que eu posso dizer para vocês? Se o cidadão não tivesse atirado, a vítima não teria sido submetida àquele procedimento médico para a extração da bala, por exemplo, e naquele procedimento médico ela não teria adquirido uma infecção hospitalar. Então veja que o tiro está dentro da linha de desdobramento causal. Aqui se trata de uma causa superveniente relativamente independente. A infecção contraída no hospital por imperícia do médico está diretamente relacionada ao tiro que foi dado pelo agente. Agora, preste atenção. E aí, professor? Aí, o agente que atirou, se o objetivo era matar, vai responder pelo homicídio consumado, mediante dolo, e o médico, se agiu com imperícia, vai responder por homicídio culposo, tá? Se o agente que atirou tinha a intenção de lesionar, será lesão corporal seguida de morte, porque há um nexo de causalidade. A conduta do médico não está desatrelada, ela está vinculada à conduta do agente que atirou. Beleza pura? Tranquilo? Bom, agora vamos para a pergunta da nossa coleguinha. Ela pergunta o seguinte: professor Franklin, quando a omissão pode dar causa ao resultado? Nós vimos isso na primeira parte da aula. Explicamos para vocês que a omissão pode ser considerada a causa do resultado quando o agente se abstiver de fazer aquilo que a lei lhe impunha naquele momento. Explicamos que isso só ocorre nos crimes omissivos impróprios, expuros ou comissivos por omissão, em que o agente está obrigado a fazer a coisa em virtude de lei, em virtude de contrato, ou porque ele está na posição de garante, né? Vamos então destrinchar mais esses conceitos. Bom, primeiro, vamos fazer novamente a distinção entre crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios são aqueles em que a omissão faz parte do tipo, como omissão de socorro e a condescendência criminosa. Os crimes omissivos impróprios são aqueles em que a omissão não faz parte do tipo. O tipo, na verdade, descreve uma conduta positiva de fazer, mas o resultado ocorre porque o agente deixou de fazer o que deveria ser feito. Exemplo, a mãe que deixa de amamentar o filho, o médico que deixa de dar antibiótico ao paciente, o guia que, levando o pessoal lá para uma floresta, um ataque de um animal feroz, ao invés de defender as pessoas guiadas por si, foge e deixa que as pessoas sejam atacadas por aquele animal feroz. Nessas três situações, eu tenho crimes omissivos impróprios. Quando o agente faz alguma coisa que está proibida, fala-se em crime comissivo. A pessoa está proibida de matar, ele mata. A pessoa está proibida de lesionar, ele lesiona. A pessoa está proibida de subtrair e ele subtrai. E quando o agente deixa de fazer alguma coisa a que estava obrigado, fala-se em crime omissivo. Você está obrigado a prestar socorro a uma pessoa que se lesiona, omissão de socorro. O chefe está obrigado a responsabilizar o subordinado que está praticando condutas irregulares na instituição, com descendência criminosa, e assim sucessivamente. A omissão só porque a gente precisa
explicar isso aqui para depois eu abrir para perguntas. A omissão é penalmente relevante quando o omisso deveria e podia agir para evitar o resultado e não fez. A omissão é penalmente relevante quando o omisso poderia e deveria agir e não o faz. Então ele responde pelo resultado a título de crime omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio é aquele que ele deveria agir e não age.